Fala povo, meu nome é Fábio, sou autor de Beije-me em Barcelona. Esse aqui é um curso de como escrever o seu livro e hoje nós vamos falar sobre como criar o seu personagem. Tá pronto? Vamos! Se você está gostando do nosso curso e quer continuar acompanhando os próximos vídeos e tal, por favor, curta o vídeo aqui embaixo, se inscreve no canal no botãozinho que vai aparecer aí em algum lugar. Comente se você tem alguma dúvida, participe, né? Visita o site lá, beije.me, olha que legal. Eu vou colocar os arquivos também do curso, vão ficar por lá. Lá também tem uma descrição dos vídeos, né? Uma versão textual aí desse curso que a gente está fazendo, só para vocês terem um resuminho já escrito sobre o que eu estou falando aqui. Pessoal, é o seguinte, no vídeo anterior nós falamos sobre qual é a sua história, o que é a sua história. Agora nós vamos falar sobre quem é a sua história, vamos falar sobre o seu personagem principal. Esse personagem principal é extremamente importante, óbvio, porque é o personagem principal, mas porque ele é a porta de entrada do seu leitor. É junto com esse cara que o seu leitor vai entrar no seu universo e vai viver aquele universo que você acabou de criar. Eles vão permitir que o seu leitor, né, se identifique com essa história e é por isso mesmo que seu personagem principal tem que ter a ver com o seu público-alvo. O meu livro, por exemplo, Beije-me em Barcelona, fala sobre um jovem, né, um jovem adulto. Então o meu público-alvo fica nesse caminho aí, fica entre os adolescentes e os jovens que estão entrando nessa vida adulta. Então você também vai ter que pensar nessa questão em relação ao seu personagem e qual público-alvo você está procurando. E aí, a sua frase que descreve o livro, aquela frase matadora que nós começamos a desenvolver lá atrás, ela precisa falar do seu personagem também, de maneira muito clara. Então vamos voltar lá na sua frase, pega a sua frase de novo, traz ela para cá, bota no seu computador ou no seu papel aí e vamos trabalhar com ela. Essa sua frase vai ter que falar do seu personagem e vai ter que colocar uma característica para o seu personagem principal, para o seu herói. Algo como, meu livro é sobre um jovem solitário que encontra um tesouro embaixo da casa. Não sei, né? Só chutando alguma coisa aqui. Mas o ponto é, o que você vai ter que ter de fato na sua frase? 3 coisas. Primeiro, escolha 1 ou 2 adjetivos para o seu personagem principal. Então eu falei lá, o jovem solitário, né? Já tem que ficar claro aí um adjetivo que vai ajudar o seu público a se identificar com esse jovem. Depois, escolha um adjetivo para o vilão da sua história, porque o vilão também tem que aparecer na sua frase. E aí nós vamos pensar numa frase nova agora. E para terminar, escolha um objetivo com o qual todo ser humano, qualquer pessoa nesse planeta consegue se identificar. E aí então vamos pensar naquela primeira frase que eu falei com vocês lá no primeiro vídeo sobre o Senhor dos Anéis. Aquela frase era alguma coisa mais ou menos assim, ó. O ser mais improvável vai precisar enfrentar o Senhor das Trevas para salvar o mundo. Então quando eu falo Senhor das Trevas, eu já dou uma característica aí para o meu vilão, por exemplo. Falo quem é meu vilão e dou uma característica para ele é das trevas. Quando eu falo sobre um herói mais improvável, eu também já estou falando quem é o meu herói e estou dando uma qualidade para ele, de improvável. E o objetivo é salvar o mundo. Todo mundo se identifica com isso, né? Nós estamos constantemente, na verdade, tentando salvar o mundo de diversas formas. A gente tenta não poluir o mundo, a gente planta árvore, a gente faz um monte de coisa. Todo mundo sabe, todo mundo se identifica com a ideia de tentar salvar o mundo, porque ninguém quer ver o mundo destruído, porque essa é a nossa casa. Então tá, a questão é agora, o seu herói tem que ser alguém por quem o seu público quer torcer. Não adianta você fazer um herói que ninguém gosta, né? Se você não gosta, por que você vai ler um livro sobre aquele cara? Dificilmente você vai conseguir conquistar esse público com um herói pouco carismático, né? Um herói com quem as pessoas não se identificam. E aí não importa muito se você pensou primeiro naquela estrutura que a gente estava falando no vídeo passado, das categorias, né, de histórias, ou no seu herói. Você pode pensar no seu herói primeiro e depois encontrar uma estrutura para ele. O que importa é, o seu herói tem que se encaixar na estrutura que você escolheu. Então, se você vai falar, por exemplo, de um rito de passagem, igual eu estou escolhendo, o seu herói tem que ser um herói que está passando por isso, né? Por esse momento de transição de vida aí.
E aí, isso funciona para todo mundo, para todas as categorias. As duas coisas têm que funcionar juntas. Então você pode pensar primeiro no herói e depois encontrar uma estrutura para ele, ou você vai pensar na estrutura e depois criar um herói que se encaixa nela, tá bom? E aí você provavelmente, na sua primeira frase, você provavelmente já falou sobre o seu herói de alguma forma, porque ele é a sua história, ele vai puxar a sua história. Mas mesmo que você tenha falado já, então, naquela primeira vez, volta lá, como eu falei, e vai repensar, você vai pensar melhor e deixar mais claro na sua frase matadora, sinistrona, quem é o seu herói. Não só isso, o que você precisa para criar um personagem, um herói e vai agradar o seu público, que vai fazer sucesso, vai inclusive te ajudar a escrever o seu livro melhor, de tão bem estruturado que vai ser o seu herói. 5 coisas, tá bom? Listinha pra você. Primeiro, seu herói tem que ser um personagem com quem eu posso me identificar. Quer dizer, o seu público pode se identificar. Se o seu público não se identificar com o seu herói, já deu errado. Seu herói tem que ser o personagem com quem o seu público pode aprender alguma coisa. Seu leitor tem que ler o seu livro e tem que aprender algo com o seu herói. Isso é muito importante, por isso que ele tem que ter aquela viagem emocional, um crescimento emocional, tem que enfrentar conflitos e tudo mais, porque é assim que as pessoas se identificam. Seu herói também tem que ser uma pessoa, um personagem com quem o seu público se sente instigado a acompanhar. A pessoa tem que começar a ler sobre o seu herói naquela primeira página lá e pensar, caramba, esse cara parece interessante, eu quero saber mais sobre ele. Então, pensa muito na sua primeira página, o que você vai falar sobre as qualidades, sobre os defeitos e sobre os problemas do seu herói, porque é ali que você vai conquistar o seu público e fazer com que eles queiram acompanhar o seu herói. Depois, seus leitores têm que querer que o seu herói vença. Se eles começam a ler o seu livro e eles não se apoiam emocionalmente no seu herói, não torcem por ele, também vai ter alguma coisa errada aí, tá bom? Para terminar, o seu herói tem que ter objetivos fundamentais, primitivos, primordiais, que falam diretamente com qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem que ser capaz de entender o objetivo do seu herói. Um objetivo que até um homem das cavernas conseguiria entender. E o que isso quer dizer? Mas ele fala diretamente com todos nós. Todos nós conseguimos entender esse objetivo e nos identificar com esses objetivos. Por exemplo, sobrevivência, fome, sexo ou amor, né? Proteger pessoas amadas. Todo mundo quer proteger alguém. Medo da morte e coisas desse tipo. É o que eu falei, até o homem das cavernas consegue se identificar com esses objetivos fundamentais do ser humano aí. Então você tem que encontrar um objetivo desses para você, para o seu personagem principal. Se o seu objetivo for complicado demais, você pode afastar o seu público. Então você vai pensar em tudo isso e você vai repensar a sua frase inicial, sua frase matadora que explica o seu livro. Deixar muito claro lá quem é o seu herói, uma qualidade do seu herói, quem é o seu vilão e uma qualidade para o seu vilão e qual é o objetivo do seu herói, de maneira clara, objetiva e fundamental. Se você fizer isso, lá na sua frasezinha já você vai ter uma estrutura maravilhosa e fantástica para você começar a escrever o seu livro ou para você repensar um livro se você já começou a escrever ou se já escreveu, tá bom? Por hoje é só. Fica por dentro e volta aqui na semana que vem que vai ter mais, tá bom? Então tá, valeu, tchau!